Olá, as mulheres são maioria na população, mas estão em desvantagem no trabalho. Uma pesquisa do IBGE aponta que a mulher ainda recebe salário inferior ao do homem, ocupando a mesma função. O contra-cheque da mulher permanece 28% menor ao do homem nos últimos 3 anos. Um projeto de lei federal tramita no Senado para punir com multa as empresas que pagarem salários mais baixos da classe feminina quando ocuparem a mesma função. Para discutir sobre esse assunto, o Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló, o gerente da pesquisa mensal de emprego do IBGE, Cimar Azeredo Pereira, a diretora nacional da Central Única dos Trabalhadores, Lúcia Reis. Deputada, por que as mulheres ainda continuam recebendo uns salários menores que os homens, sendo que elas representam 53,7% da população e ainda continuam recebendo salários mais baixos? Pois é, quando a gente fala isso em alguma palestra, as pessoas falam, mas não é possível. Aí vem o IBGE e constata tudo isso que a gente está falando e já há algum tempo já vem demonstrando isso, né? E a gente fica muito indignada, porque receber menos simplesmente pelo fato de ser mulher, né, é uma discriminação, uma injustiça muito grande. E ainda as mulheres saem do trabalho fora de casa e vão para dentro de casa e tem que cuidar dos afazeres domésticos e tal, a tripla jornada de trabalho que todo mundo fala, né? Então, é uma questão que a gente tem que criar políticas públicas, realmente, para ir combatendo essa diferença salarial. Cimar, você como um dos responsáveis por essa pesquisa que saiu do IBGE, a mulher, na verdade, ela só tem essa jornada de trabalho menor que a do homem na rua, né? Porque, como a deputada mesmo falou, ela chega em casa, ela tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, do marido. Mas me chamou a atenção esse dado. A jornada de trabalho de uma mulher é menor que a de um homem, segundo a pesquisa? Então, para entender melhor essa pesquisa é a pesquisa mensal de emprego do IBGE. Ela é uma pesquisa que ela é realizada em 6 regiões metropolitanas. São 2 do Nordeste, que é Recife e Salvador, Belo Horizonte, Rio e São Paulo na região Sudeste e Porto Alegre na região Sul. E essa pesquisa ela chega a investigar mensalmente em torno de 45 mil domicílios. São cerca de 120 mil pessoas que respondem a essa pesquisa mensalmente. E aí, toda a parte de tendência e flutuação do mercado de trabalho é responsabilidade da pesquisa mensal de emprego, que hoje é restrita às 6 regiões metropolitanas, coisa que o IBGE já está mudando. Daqui a pouco nós vamos ter a PNAD contínua, que vai dar conta de ter uma pesquisa domiciliar a nível nacional. Mas hoje nós temos a pesquisa mensal de emprego e esses resultados são oriundos dela. E aí nessa pesquisa mostra que mulher, como você falou, embora ela seja a maioria na população em idade ativa, ela é minoria na população ocupada e é maioria na população desocupada. Ou seja, a mulher tem uma certa dificuldade, ou seja, a dificuldade que a mulher tem de se inserir no mercado de trabalho é maior do que a dos homens. Hoje nós temos uma taxa de desocupação média em torno de 5,7%. Se você for olhar a taxa do homem, dá em torno de 4 e pouco, da mulher 7%. Então, assim, até a fila, se você olhar a fila da desocupação, a maioria que está ali dentro é mulher. Né? E aí você começa, e a mulher no mercado de trabalho? Qual é a situação dela? Né? E aí muitos perguntam, o rendimento é maior, é menor? A quantidade de horas que trabalha é menor ou maior? Então, o rendimento já sabe, em torno de 72% do que a mulher ganha 72% em média do que recebe um homem. Isso é diferente para cada uma das regiões metropolitanas investigadas. Isso pode ser mais grave na região Nordeste, ser menor, essa diferença pode ser menor na região Sul e na região Sudeste, mas independe do grupamento de atividades, seja na indústria, seja no serviço, seja no comércio, seja na administração pública, aonde está inserida a mulher, o rendimento dela sempre vai ser menor do que o homem. E a escolaridade tem a ver com isso? Você colocando mulheres de mesma escolaridade, você tem que, em média, as mulheres são mais escolarizadas do que o homem, porque ela sai para o trabalho, né, mais tarde que o homem. Ou seja, ela chega a terminar, muitas vezes, o ensino médio diferente dos homens, que tem que sair antes para compor a renda familiar. E aí, independente também, tanto mulher com 11 anos ou mais de estudo, que é pelo menos o ensino médio, ou as mulheres com nível superior, a diferença vai persistir. E, às vezes, se tornar até mais forte. Ou seja, de você pegar em faixa de rendas mais baixa, cujo o indexador ali é o salário mínimo, as mulheres estão ganhando a mesma coisa que o homem. Mas quando você eleva um pouco esse salário, a diferença pode aumentar. Esse gap de rendimento pode aumentar. Então, assim, e com relação às horas, né?
As horas também, independente do grupamento de atividade que essa mulher está inserida, ela vai trabalhar menos, vai trabalhar. A gente não pergunta, na verdade, na pesquisa, por quê elas estão trabalhando menos. O que acontece é o seguinte, existe agora uma pesquisa que está sendo feita em teste, que o IBGE está realizando, que é a pesquisa do uso do tempo, que daqui a pouco essa pesquisa vai estar sendo realizada, que vai dar conta de informar assim, a utilização do uso do tempo, tanto do homem quanto da mulher, e que vai explicar um pouco essas diferenças, né? Ou seja, com certeza isso é por conta de uma segunda jornada que a mulher está atuando, né? Existem dúvidas também, você tem aquela coisa da professora que trabalha menos horas, então isso pode também estar colaborando. Na indústria, por que também a diferença persiste na indústria? Então tem que se conhecer mais através do uso do tempo de mulheres que estão envolvidas nos trabalhos da indústria, do comércio, para a gente poder entender um pouco melhor por que existe essa diferença. Lúcia Reis, você como diretora da CUT, a gente estava conversando aqui em off, é difícil entender essa pesquisa, né? Porque a mulher, ela tem a mesma carga horária, se for ver, assim, rapidamente, que o homem, né? A mulher, no meu entendimento, ela tem a mesma carga horária que o homem. As jornadas são estabelecidas formalmente, né? E a luta que a CUT faz, do ponto de vista do trabalhador formal, é de sairmos da jornada prevista de 44 horas para 40. Então a gente tem jornadas de 44, 40 e de 36 horas. Sendo homem ou mulher, quem está nessa função tem que cumprir a mesma jornada. Essa pesquisa deve ser resultado de algum casamento de informação que, na hora de fazer a conta e o percentual, dá essa diferença. Mas eu não conheço notícia de a mulher, porque tem uma segunda jornada ou uma terceira jornada, no trabalho formal ela tem a sorte, a vantagem ou o benefício de trabalhar lá menos. O que né? seria justo. O que poderia ser algo a ser considerado na medida em que o que a gente tem presente é a mulher com todas as responsabilidades familiares. Então, no que diz respeito à CUT, ao movimento sindical de um modo geral, os sindicatos, a gente está tendo uma atenção muito especial para as questões relativas às mulheres em especial. É claro que a gente tem uma pauta abrangente, mas no que diz respeito à discriminação de gênero, essa é uma questão para nós presente, está relacionada a outras bandeiras que temos. Nós temos, por exemplo, a luta para que a gente tenha a redução da jornada de trabalho para 40 horas. Né? É uma questão que a gente vem já há algum tempo buscando que o Congresso Nacional aprove, tentando que com isso a gente gere mais empregos, enfim, que a gente tenha um tratamento diferente para o conjunto dos trabalhadores. E no caso das mulheres, o que a gente quer é salários iguais, os mesmos direitos, poder ascender aos cargos de direção, porque a discriminação passa pela entrada no mercado de trabalho, por salários menores e também por não chegar aos postos de direção. Porque ainda que as mulheres tenham a formação superior, alguma especialização na área, também não são elas que, de modo geral, isso aí está apurado por diferentes fontes, também não são elas que estão nos espaços de direção, de gestão. E isso a gente pode olhar para diferentes experiências, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o Congresso Nacional ou para essa casa, que é a Assembleia Legislativa, a participação feminina também no mundo da política, ela é absolutamente inferior àquilo que deveria ser considerado na medida que a gente é a maioria da população. Né? Então, o próprio Simar falou, né, que quando tem um salário mínimo, a igualdade entre os salários é igual. E tem mais mulheres ganhando salário mínimo. À medida que vai subindo o salário, vai diminuindo o número de mulheres nesses salários e a disparidade entre um salário entre o homem e a mulher vai aumentando. O salário também, mínimo né? ele nivela todo mundo, ativos, aposentados, sejam homens ou mulheres, na cidade ou no campo, todo mundo está ali. E não é à toa que a gente quer levar o salário mínimo, né, para patamares muito superiores a esse que a gente já conseguiu e com muito esforço, com muita batalha, muita pressão, especialmente do movimento sindical. Agora, a constatação em qualquer medida que se faça é a discriminação contra a mulher, é a discriminação com recorte racial, porque se pegar uma mulher branca, uma mulher negra ou mesmo um homem negro, as diferenças estão aí mapeadas no IBGE, são várias as fontes onde a gente constata essa discriminação e o resultado que tem, exclusão no mercado de trabalho,
a ser recebidas em funções menos valorizadas, mal remuneradas, né? Enfim, é um quadro que você, de alguma maneira, já nos deu a descrição. Tem uma coisa, Lúcia, que você citou na sua fala, que é o trabalho formal. Quando a gente fala essa diferença de horas, a gente está falando como um todo. E como é que a pesquisa funciona? Você chega na casa de um domicílio que foi selecionado para participar da amostra e vai perguntar para todas as pessoas de 10 anos ou mais de idade informação sobre o trabalho. Primeiro pergunta a ocupação, identifica se a pessoa realmente está trabalhando, pergunta se a pessoa está, qual é a ocupação dela, aonde ela faz aquela ocupação, se é na indústria, se é no comércio, ou seja, você preenche esses 2 blocos. E aí você vai identificar esse trabalho que ela definiu como principal e vai quantificar a quantidade de horas que ela trabalhou, se dedicou para esse trabalho naquela semana. E aí você tem pessoas que estão trabalhando com carteira de trabalho assinada, pessoas que estão contribuindo com a Previdência, pessoas que não estão com carteira assinada, que são trabalhadores por conta própria, são aquelas mulheres que vendem cosméticos, são homens que estão fazendo bico, fazendo obra em casa, empregada doméstica, você tem deputado, você tem trabalhadores do IBGE, ou seja, você tenta representar ali todo mundo. E aí você tem que, quando o IBGE informa que você tem uma quantidade que as mulheres trabalham menos horas que a mulher, você não tem ali só a indústria, você tem a indústria, e detalhe, tem aquelas pessoas que estão trabalhando na fabricação de alguma coisa, mas que não está naquela indústria organizada. Né? Tem aquela indústria menor, aquela indústria que, de repente, ela mesmo que fabrica o próprio produto dela. E tem aquelas mulheres que estão vendendo cosméticos. Então, tem todo um processo, que isso já vai julgar ela no serviço, essa que vende cosmético. Então, assim, tem a parte do comércio também, aquelas que elas não só fazem a parte de comércio, mas todas voltadas para a informalidade. Então, assim, e se você separa isso, né, você vai ter essa diferença, com certeza, vai ter redução de horas. Com certeza, se você pegar a indústria formal, carteira de trabalho assinada, pode ser que não seja igual, mas seja mais próximo. Mas esse número que a gente dá das mulheres que estão trabalhando ele é um número sintético. Está aí porque que deu resultado diferente. Muita gente polemizar, mas você insiste que ainda que a gente vá para o trabalho formal, a gente vai constatar a mesma diferença de carga horária. Se a gente casar tudo, aí eu compreendo que são experiências e formas de estar inserido no trabalho totalmente diferentes agora. Mas enfim, a gente acaba fazendo disso uma polêmica e o principal do debate é que a gente tem que ter tratamento igual para as mulheres, tem que abrir a porta para as mulheres que já estão inseridas no mercado de trabalho e há funções onde elas já são maioria, e nem por isto estão nos cargos de gestão e ganham os melhores salários. Isso é uma coisa que a gente, pelo menos daquilo que a gente teve... A gente está tendo um seminário, inclusive, que está em andamento agora aqui na CUT Estadual do Rio de Janeiro. Ainda que mapeando a quantidade de mulheres, se elas ingressaram nessa ou naquela função, né, não tem recorte que não coloque a mulher cumprindo as mesmas funções, com a discriminação e com os salários menores, com menos oportunidade, né, ainda que estejam em massa ingressando no mercado de trabalho, ou pelo menos tentando, já que o desemprego as atinge em maioria, né? Tá ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher, falando hoje a respeito das diferenças salariais entre homens e mulheres. É só um instante.